O livro de Gênesis 1 diz que Deus fez os céus e a terra. Livro de João 1 diz: no princípio era o verbo, a ação, a voz, é isso? O verbo estava com Deus. Então existe o verbo e existe Deus. E o verbo era Deus. Então existe Deus e o verbo, mas sendo o verbo também um Deus. Esse estava no princípio, junto a Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, do verbo. E sem ele, o verbo, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a dominaram. Houve um homem enviado por parte de Deus que se chamava João. Esse veio para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Não era ele a luz, mas para que testemunhasse da luz. O verbo que era a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem a este mundo, estava no mundo. E o mundo foi feito por meio dele, do verbo. Porém o mundo não o conheceu. Veio para que era seu. Ele veio para o que era seu. E os seus não receberam. Mas a todos os que receberam, todos que creram em seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João, capítulo 1, verso 1 ao versículo 12. No versículo 13: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. No verso 14: o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça, de verdade. Ok? João 1, verso 1 ao verso 14. Quando vemos toda a criação de Deus, como está em Gênesis 1, Deus fez os céus e a terra, tudo que não é lá, a gente vê também a desobediência ali do homem, a queda desse homem, a recusa de estar diante de Deus e preferindo ir para o lado do mal, mesmo com toda a advertência. Mesmo Deus vendo esse ser tão maravilhoso sendo criado por ele, bem recente, e dando as costas ali para ele, mesmo assim ele foi em busca desse homem, foi agasalhá-lo, colocar roupa, vesti-lo, cobrir a sua nudez. Após isso, em Gênesis 3, 1 a 14, a gente vê essa queda do homem, e Gênesis 3,15 a gente vê, mesmo com essa queda, Deus dando ali uma promessa para esse homem, dando ali sua palavra, que a serpente poderia até morder o calcanhar dos descendentes dele, de Adão e Eva. Mas o descendente de Adão, um descendente de Adão esmagaria a cabeça da serpente, o Satanás, o diabo. E a gente vê essa descendência sendo acompanhada então por Deus. Ali com todas as fases, mas vamos dar uma corridinha, um para Noé, entendeu? Depois vem para Abraão, certo? E Abraão, Deus entrega todas as promessas, faz dele pai de multidões na fé, na promessa, na fé, ok? Entrega ali para Jacó, Jacó inicia então essa descendência, lógico que vem lá atrás, né? Como vocês sabem. Mas ali em Jacó sai ali os 12 filhos, as 12 tribos, né? Portanto, como todos sabem a história do Egito, José vai para o Egito, né? E ali eles ficam escravos por 400 anos, mas já tinha dito isso, Deus para Abraão, que aconteceria isto, né? Vocês podem ver aí no livro de Gênesis, o capítulo 15, dá uma olhadinha.
Mas a gente se dando uma esticadinha na história, a gente vai ver Êxodo, o capítulo 19. Se você ver o capítulo 19, Deus coloca diante de Moisés a sua principal ideia sobre esse povo, sobre esses descendentes que está vindo da promessa de Adão de 3,15. Gênesis 3,15. Então ele diz assim para Moisés: vós sereis para mim, Êxodo 19, versículo 6. Vós sereis para mim um reino de sacerdotes e povo santo. São essas as palavras que dirá aos filhos de Israel. Esse Israel, você pode estar analisando quem é esse Israel. Tem dois Israel, tá? Então tem uma ótima explicação que separa dois Israel, para você compreender quem é você. Está em Gálatas 4, 21 ao 31. Uma ótima alegoria feita ali pelo escritor aos Gálatas, da região de Galácia, né? Da Galácia. Então essa promessa desse sacerdócio, Deus ele vem trabalhando com toda a humanidade em cima desse propósito. A partir do momento que esse povo está ali no pé do Monte Sinai, que Deus fala ali com Moisés, explica a real finalidade desse povo, para que ele quer esse povo, mostrando que ele quer um reino de sacerdotes, uma nação de sacerdotes, para que levasse para toda a terra a mensagem de Deus, que era uma unificação só num povo só, um ser humano só. Então ali ele promete uma terra e manda ali os 12 espias. 2 tem uma resposta agradável a Deus, que é um era da tribo de Judá e outro da tribo de Levi. Então para a tribo de Levi, Deus dá para ele por herança um sacerdócio. Esse sacerdócio que ele está querendo, que ele está colocando em Êxodo 19, agora ele está enviando agora para Levi, certo? Esse sacerdócio que tem uma linhagem, assim como é a linhagem do sacerdócio de Melquisedeque, que está também em Gênesis, você pode ver a partir do verso 15, para você dando uma acompanhadinha. Tem ali quando Abraão ali, próximo ali de Sodoma, quando veio Melquisedeque, e ali ele dizimou com Melquisedeque, dispôs de guerra e tal, né? Essas passagens todas que vocês sabem. Mas esse sacerdócio é introduzido ali na tribo de Levi. Fica à disposição de Arão para reiniciar esse sacerdócio, sendo Arão sumo sacerdócio, e toda a sua genealogia seria de sumo sacerdócio, e todos os outros levitas seriam sacerdotes, certo? Passando por todas essas quedas, e levanta e cai do povo de Israel ali perante Deus, a gente vê o último sacerdote seria, no caso, João Batista. E o último profeta, Malaquias, não é isso? 450 anos antes de Cristo, lá atrás, Malaquias, o último profeta, calou. Entrou num período intertextual, que Deus não falou com a humanidade nesse tempo, através de profeta, não usou a boca de ninguém para falar, até a chegada de Jesus. Isso é um estudo muito legal também, que dá para a gente entender por quê. Você vê que é uma separação bem grande. 450 anos dá quase a idade do Brasil. É bastante tempo. Então ali eu vou fazer um outro áudio para não ficar muito grande esse, para nós entrar nesse sacerdócio, para você ver o que é o sacerdócio levítico. Porque Judá, você já sabe que deles veio todos os reis. Veio dois principais, Davi e Salomão, né? Mas teve muito mais que vem dessa linhagem. Até nessa divisão das tribos lá, que 10 foi para um lado, 2 para o outro, você vê que tá a tribo de Levi e de Judá sempre junto. Paz e graça.